Bom, hoje eu quero abordar uma questão que é a base de uma discussão interessante, que é por que as redes sociais corporativas não estão funcionando, não estão dando certo, né? Quer dizer, então, já existe hoje um movimento muito grande dentro das organizações, a gente tem notícias de várias delas que estão experimentando, né, o uso de redes sociais corporativas, que basicamente esses projetos são feitos de maneira não estratégica, né, pensados de forma operacional, de maneira geral, implantados pelo pessoal da comunicação, do marketing, talvez alguma coisa dos recursos humanos, ou o pessoal de tecnologia, que contrata uma empresa de tecnologia para implantar plataformas parecidas com o Facebook, e a ideia é criar um ambiente de colaboração interno para que as pessoas possam colaborar e participar e com a perspectiva de gerar ideias e inovação. Então isso não tem funcionado. Eu quero me basear para dizer que isso não tem funcionado com esse livro que foi para mim um dos melhores livros do ano passado, Redes Sociais, Mídias Sociais na Organização, do Bradley e McDonald, da Gartner, e eles vão dizer aqui na página 45 da pesquisa que eles fizeram, né? Então eles dizem o seguinte, ó, página 44. Ao contrário do que alguns defensores afirmam, as mídias sociais realmente produzem bons resultados espontaneamente. Como vimos no capítulo 1, essa foi a primeira e mais óbvia conclusão que tivemos de nosso estudo de mais de 400 empresas. A maioria das organizações que examinamos simplesmente oferece acesso às mídias sociais e espero que a mágica da colaboração simplesmente aconteça. Uma prática que chamamos de oferecer e rezar. Nossa pesquisa indica que apenas 10% de tais práticas são bem-sucedidas. A maioria, cerca de 70%, não consegue porque a adesão é insignificante e nenhuma comunidade ativa surge. Os outros 20% fracassaram porque, apesar de uma comunidade se formar, ela nunca oferece valor real à organização. Então, por quê? Aí o livro tem toda uma discussão e tem toda uma forma de resolver esse problema, que eu aí até questiono um pouco, né? Porque a minha análise desse processo é a seguinte: nós temos um modelo hoje de organizações, né, e esse modelo a gente tem que agora fazer uma análise, né, desse modelo, que se constitui, né, a base desse modelo se constitui a partir de 1800, com a Revolução Francesa, americana e francesa, né, que cria um modelo, né, obviamente, com idas e vindas, se você analisar cada país, cada situação, com idas e vindas, mas se estrutura um modelo na sociedade que elimina, né, o modelo absolutista dos reis, né, de um poder absoluto, né, muito mais centralizado do que é hoje, e se criam organizações, representações, né, que são um modelo de liderança, de lideralfas, de matilhas e de grandes manadas, né, na época com 1 bilhão de pessoas, que vão estruturar as organizações que nós temos hoje, que é o modelo de tomada de decisões que nós temos. Nós temos um modelo que você tem uma estrutura, né, muito bem consolidada de acionistas ou de gestores das organizações, e esse modelo toma as decisões a partir de determinadas premissas e determinadas estratégias, e esses modelos fechados vão descendo, né, e vão sendo comunicados de cima para baixo. Obviamente que em determinadas organizações um pouco mais horizontais, há uma participação oral ou escrita, ou através de reuniões presenciais, ou através de sugestões, etc., etc., que essas sugestões são incorporadas num determinado momento, essas definições são estabelecidas, e a partir daí se definem as estratégias, e essas estratégias são reavaliadas periodicamente, de tempos em tempos. Esse é o modelo que a gente construiu. Por quê? Porque a gente tinha um ambiente cognitivo baseado no papel impresso, né, que estabeleceu esse modelo, depois com o computador, né, mas de qualquer maneira o computador sem a possibilidade da participação, tanto vindo de fora para dentro da organização, do consumidor e do cidadão, como de baixo para cima dos colaboradores. Então esse é o modelo que a gente estruturou. Esse modelo tem uma estrutura, foi baseado dentro de uma premissa de tamanho, de
complexidade de problemas e de velocidade de solução dos problemas, né? E é o modelo que a gente tem hoje. E essa é a gestão que a gente tem hoje, que eu chamo de gestão, né, das grandes manadas, dos líderes alfas, que é o modelo que está aí na sociedade, dos parlamentares, né, dos pareceristas acadêmicos, que definem o que vai entrar nas revistas acadêmicas, né, dos juízes, de toda a estrutura da sociedade, que você tem um corpo que é escolhido por um conjunto de critérios, e esse corpo toma as decisões, porque nós não podemos tomar essas decisões, ou não temos capacidade para tomar todas as decisões, ou a gente não consegue, o custo seria muito alto, então a gente transfere para essas pessoas essas decisões. Muito bem. Então, isso vem já de algum tempo, e nesse determinado momento, com o salto de 1 para 7 bilhões de pessoas, há crises que vão sendo colocadas nas organizações, e as organizações elas vão ficando mais lentas para resolver um conjunto de problemas. A justiça está lenta. O atendimento nos hospitais públicos e privados, agora nos planos de saúde, cada vez estão ficando mais lentos, você demora mais para marcar um exame, para receber resultados, para poder ser atendido, até ser operado, né? Toda essa estrutura, ela é uma estrutura que está montada para um determinado tipo de complexidade de problema, porque você tem sempre um líder alfa que tem que se carimbar o processo, e aquilo vai descendo de cima para baixo, de dentro para fora. Tudo bem. Então a gente já tinha essa crise, digamos, estrutural. Quando você tem o surgimento da internet, você tem uma novidade nesse processo, né? O surgimento da internet, ela cria, né, é uma tecnologia cognitiva intermediadora, como foi o papel impresso em 1450, que cria um descontrole das ideias. E cria a possibilidade da articulação do consumidor-cidadão, e cria um ciclo de inovação muito grande, porque você tem a junção do capital de risco com os empreendedores, a articulação dos empreendedores em vários projetos e a possibilidade de novos negócios a partir de um novo ambiente cognitivo produtivo que começa a se estabelecer na sociedade a partir da rede, que vai se estabelecendo e vai se criando novas possibilidades de negócio. Então, tudo isso, você tem a situação estrutural e você tem a situação conjuntural, que é o surgimento da internet. Então, o surgimento da internet cria um descontrole das ideias, então as pessoas começam a demandar um novo modelo de comunicação, e as organizações estão tentando resolver esse problema, porque começa a vir demandas de fora para dentro e de baixo para cima. Só que a estrutura de solução desses problemas, né, não há uma estrutura de comunicação para se resolver essa comunicação. Cria-se uma crise de comunicação. Por quê? Porque o volume de pedidos que vem de fora para dentro e de baixo para cima é incoerente com o modelo de liderança e de tomada de decisões que nós temos hoje. Então, o que acontece? Está se tentando resolver um problema, né, com o mesmo modelo do líder alfa da tomada de decisões, hoje num outro ambiente de comunicação em que você subiu tremendamente a demanda pela comunicação. E essa demanda por comunicação, e aí a gente tem que entender isso, as pessoas não querem conversar com as organizações. As pessoas querem conversar no Facebook com seus amigos. Quando a pessoa vai fazer uma comunicação com a organização, seja o colaborador, seja o cidadão, seja o consumidor, o cidadão com o governo e o consumidor com as empresas que prestam serviços, né, privados, quer dizer, o que ela está querendo? Ela está sentindo que existe uma injustiça, ela tem um problema que ela quer resolver, ela tem alguma coisa que ela quer melhorar, né? Ela tem uma sugestão que ela quer fazer, então ela vai querer conversar para fazer uma mudança. Ela não quer dialogar para conversar. O objetivo não é a conversa, não é a troca. O objetivo é que ela quer arredondar, ela quer reduzir o tempo, ela quer sugerir coisas, ela quer mudar, ela quer resolver o seu problema, né? E o problema é que quando você estabelece uma comunicação e um diálogo, se um lado quer ter a necessidade de mudança e o outro não está preparado para essa mudança, essa comunicação não acontece, porque é um falso diálogo. O diálogo só acontece quando os dois estão prontos para mudar. E o que está acontecendo internamente nas organizações é que elas não têm capacidade de atender
essa nova comunicação de massa, essa nova participação que as pessoas estão querendo, porque a estrutura, o modelo de gestão não foi feito para essa comunicação. Ponto. Não adianta colocar a rede social corporativa interna, porque o modelo estrutural do gerente, do diretor e do conselho não foi feito para essa participação de vinda de baixo. Então o que acontece? Está se criando ambientes pseudo de colaboração, que é a colaboração que a gente entende que é a colaboração passada, só que nós estamos falando de uma colaboração de massa. E a colaboração de massa, ela é um fenômeno que a gente está aprendendo agora com o que eu estou chamando de gestão da espécie 3.0, que a colaboração de massa só é possível ser atendida, não é com um Facebook corporativo interno, é com plataformas produtivas, né, em que você estrutura toda uma nova gestão, em que as pessoas, ao mesmo tempo que elas vão deixando o rastro, ela vai trabalhando e participando ao mesmo tempo, como fazem as formigas. Ou seja, você vai qualificando cada colaborador e ele vai subindo ou descendo dentro da organização, você vai qualificando cada consumidor que vai subindo a sua relevância em termos de participação, você vai qualificando cada documento, quer dizer, então é um modelo novo de gestão que se aproxima ao modelo das formigas, que é completamente diferente do modelo do líder alfa que nós temos hoje das grandes manadas. Então, quando a gente fala que a gente tem um problema de colaboração nas redes sociais corporativas internas hoje, é que é uma incompatibilidade entre o novo modelo de gestão que a gente está construindo com a internet, né, da espécie, com o modelo de gestão que a gente tem hoje. Então, essa colaboração não vai acontecer. Porque são dois tipos de colaboração que a gente está falando. Uma coisa é a colaboração que a gente conversa, que a gente tem a possibilidade, que, por exemplo, é a proposta, por exemplo, que o PT fez nas cidades, né, de orçamento participativo, que são assembleias que as pessoas conversam ao longo de vários tempos, monta-se toda uma estrutura e a partir dali tomam-se as decisões. É um processo longo, demorado, caro, e que isso tudo bem, é baseado no oral. A colaboração de massa, que a gente vai ver nos projetos nativos, ela não é baseada na conversa, no oral. Tem um pouco disso, mas é pouco dos comentários. Mas o que se vai basear nisso, principalmente, é o rastro que as coisas vão sendo deixadas, né? As pessoas vão clicando, as pessoas vão curtindo, e aquilo vai dando a possibilidade da informação poder ser trabalhada e você tomar as decisões. As premissas que hoje os diretores e os gerentes tomam no planejamento estratégico, essas premissas são colocadas dentro de um algoritmo e você trabalha com essas premissas dentro de uma plataforma em que você vai negociar com o consumidor e com o cidadão para que as mudanças sejam feitas na conversa, dentro da plataforma e nos cliques, né? Como é o caso, por exemplo, do Mercado Livre, em que a pessoa clica no vendedor e a pessoa que vem depois sabe se aquele vendedor ele está prestando um bom serviço ou se não está, ou como é o caso do TaxiBit, que você sabe se o motorista ele está prestando um bom serviço porque o outro já tinha deixado. Então, nós estamos vivendo um momento muito estranho, muito raro na história da humanidade, que é a passagem, isso eu estou falando a nível macro, que é a passagem de um ambiente de gestão, que é o ambiente de gestão que a gente vivia até então, para um novo ambiente de gestão, que é um ambiente que está se aproximando do modelo de gestão e de comunicação das formigas. Então, o que a gente tem aí como problema, e é um problema grave, é que as pessoas estão querendo implantar uma gestão nova, digamos, estão querendo implantar a gestão das formigas dentro das manadas de elefantes e não está funcionando. E aí você vai me perguntar, tudo bem, Nepomuceno, então, beleza, isso aí não vai funcionar, então como é que a gente faz? A gente fecha as organizações? Não. As organizações, elas precisam ter uma estratégia de migração. Então, o que eu tenho aprendido aí com todos os projetos que eu tenho trabalhado, e eu já estou praticando isso em algumas organizações, é você criar um ambiente de migração, e aí pode se chamar de várias formas. Laboratório de inovação, ambiente de laboratório de criação, né, migração, laboratório de migração, o nome pouco importa. O que é importante é que, número um, a antiga organização, o modelo de gestão, a gente assume que esse modelo de gestão tem problemas e tem que migrar para o novo modelo. Então, essa é uma premissa difícil de assumir, porque você precisa ter uma visão macro do cenário, e esse movimento macro é muito difícil as pessoas terem e poderem absorver isso.
Muito bem, número 1. Número 2 é você passar para esse novo ambiente, né, da migração problemas. Quando a gente conversa sobre isso, as pessoas já imaginam o seguinte, que a gente vai mexer nesse ambiente aqui, depois vai pegar o que a gente colocou aqui nesse ambiente para levar para os processos antigos. Não é assim que funciona. Imagina assim, como se a gente tivesse uma ponte em que você tem, no canto aqui da ponte, nesse lado aqui da ponte, você tem a antiga organização, a ponte que é o processo de migração, e do outro lado você tem a nova organização com a nova gestão. Então o que você vai levar para lá? Você vai levar os problemas. Você vai montar uma equipe que vai ser prioritariamente trabalhando já no novo ambiente, você vai levar problemas para fazer uma nova gestão dos negócios. E você vai migrando os antigos problemas e os processos para o novo ambiente, para o novo modelo, para o novo processo. Então, quer dizer, o que você vai fazer? Você vai construir um novo ambiente para resolver problemas mais competitivo, mais barato, que possa resolver os problemas de uma nova maneira, e esse modelo é a nova organização que está sendo criada. E aí você vai transferindo para lá os problemas e aos poucos migrando a organização atual para a nova organização. Isso tem várias formas de se fazer, você pode até conseguir recursos de fora, com capital de risco, você pode chamar isso de uma startup que vai ser montada fora, isso tem várias coisas que você pode fazer. Mas o que é importante perceber é que a gente está vivendo um momento em que há uma necessidade de migração desse ambiente que nós temos hoje para um novo ambiente. Essa percepção, essa conscientização, que essa colaboração que a gente está falando, que é a colaboração de massa, ela não vai acontecer, ela não vai se dar dentro de um ambiente do atual modelo corporativo. Isso cada vez vai ficar mais claro. Se a gente conseguir antecipar isso, se as organizações perceberem isso com mais rapidez, economizarem no que já estão gastando nessas redes sociais corporativas, que elas não vão dar certo, elas não vão funcionar, elas migram e elas começam a ter um retorno, porque este ambiente novo ele é mais eficaz, mais barato, consegue atender melhor e fidelizar mais os clientes e o cidadão, e esse ambiente possibilita um grau de competitividade muito maior do que as organizações têm hoje, e elas se preparam para um futuro de uma forma muito melhor. Bom, era isso que eu queria falar. Se você gostou do vídeo, você curte embaixo. Agradeço, espero que tenha sido útil.